Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha transição da leitura, o que eu acho sobre leitor raiz, leitor Nutella, sobre algumas coisas que eu tenho escutado por aí, que tem me incomodado um pouco e que eu queria conscientizá-los de alguma forma com relação a esse hábito que é maravilhoso, que eu amo, que vocês sabem, e que eu vou estar sempre incentivando vocês. Como vocês sabem, meu hábito da leitura começou com livros de desenvolvimento pessoal e a partir daí eu me deslumbrei com esse hábito e não parei de ler mais. Eu lia muito livro de desenvolvimento pessoal, mas autoajuda, né, no caso, esse gênero. Mas aí, com o tempo, eu fui criando uma bagagem muito boa de leitura nesse nicho, nichada, e a minha cabeça foi cansando, porque esse assunto é meio que finito, e eu começava a ler vários livros. Eu tenho vários livros que eu ainda não terminei, ainda vou terminar os livros que eu comprei muitos. E aí eu tô quase finalizando os livros de autoajuda daqui de casa, mas eu comecei a ver que a minha leitura tava cansada, ela tava maçante. E aí, à medida que foi cansando, eu fui perdendo, tipo assim, aquele brilho da leitura, que eu amo pegar o livro, deitar na minha rede e ler e tal. E aí, o que acontece? Eu percebi que antes eu tinha aquela mentalidade, eu acho assim que, cara, é muito bom reconhecer o quanto a gente leva tapa na cara, o quanto a vida da gente ensina. Por que a gente sempre escuta? Escute os mais velhos, porque os mais velhos passaram por essa experiência. Você precisa adquirir maturidade, passar por determinadas circunstâncias para você entender o que as pessoas estão falando. Olha eu olhando pro vizinho ali do lado. A louca. Enfim, e aí o que acontece? Eu descobri, na época eu falava que eu gosto de livro de autoajuda porque eu gosto de ler pra me desenvolver, pra crescer, pra aprender alguma coisa, aprender uma novidade. E é isso que o livro de autoajuda faz. Muita gente tem aquele... Existem vários tipos de livro de autoajuda, tá, gente? Tem um livro que te ensina coisas pra você praticar, colocar em prática. E eu tenho um livro que simplesmente tá ali pra te motivar, pra te botar pra cima. E eu não critico isso. Eu vejo que a partir de um breve momento eu tive essa transição, né? Desde o meu aniversário, comecei a ler romance, me interessar por literatura internacional e brasileira, ler clássicos. E eu tinha a cabeça muito fechada pra isso. Eu achava que, tipo assim, pô, vou ler clássico não, velho. Ler clássico é muito chato, não agrega em nada. É só historinha de romance, de menininha que apaixona, de casamento, de coisa de antigamente. Eu tinha essa visão. E aí, graças a Deus eu mudei de opinião, quer dizer que eu evoluí. Eu me arrisquei em outros gêneros, que no caso foi romance, e agora tô nichando para outros tipos de livros. E tô gostando demais da experiência, tô agregando, pegando uma bagagem muito boa de cultura, de mundo, de época, aquela viagem no tempo, eu já falei muito disso por aqui, vou falar muito mais. Mas enfim, eu tô curtindo muito essa vibe. E essa questão de alternar de gênero é muito importante porque você amplia sua mente, sabe? E a leitura, ela tem essa função de ampliar sua mente, ampliar seus horizontes. Só que eu comecei com livros de autoajuda. Eu comecei com aquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E eu vejo muita gente, tipo, abrindo cartaz praticamente, tipo, a pessoa que lê livros de autoajuda, ele é um leitor Nutella, ele é amador, ele não lê de verdade, ele não sabe o que é ler de verdade, ele não sabe o que é o hábito. Eu confesso que ler literatura ajudou a ampliar muito a minha mente em diversos aspectos, sabe? É um conjunto de aprendizado em várias áreas. E o da autoajuda e do desenvolvimento pessoal, ele te motiva e é focado para um determinado assunto, mas é um estilo de livro, sabe? E acredito que eu só comecei a ler por conta desse tipo de livro, porque é ele que me motivou, tava vivendo comigo aquele processo que eu tava de começar a me descobrir, de me conhecer. Eu tava, entendeu? Eu tava naquela vibe. Então, assim, eu vejo que tem essa segregação entre as pessoas que leem autoajuda, que é um tipo de leitor, e as pessoas que leem outros tipos de gêneros como se fossem pessoas superiores, como se fossem pessoas mais sábias. Eu vejo muito esse discurso, a pessoa quer discutir comigo, mas olha os livros que ela lê livros de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Seja Foda, que são livros que servem para te motivar. Mas, apesar de estar do outro lado hoje em dia, né, lendo mais livros de literatura com mais interesse, eu vejo a importância dos livros de autoajuda, a importância dos livros motivacionais, porque são eles que dão a virada de chave na nossa cabeça. A gente tem que entender que a maioria das pessoas tem a relação com o livro aquela da escola, da obrigação.
Então, às vezes, quando você lê o livro de autoajuda, que são vários tapas na cara, ou empurrão que você precisava para mudar de vida, para se mexer, e inclusive para começar o hábito de leitura, você não pode desmerecer ou diminuir esse tipo de livro, porque foi ele que converteu uma pessoa em um leitor. E a pessoa, quando ela se torna um leitor, a pessoa, ela se torna outra pessoa, é como se ela renascesse, sabe? Ela cria outro intelecto, e a gente deve sempre incentivar a leitura, independente do tipo de livro. A leitura, ela desencadeia várias coisas, então é um processo de amadurecimento. Então eu precisei passar por vários tipos de livro, pegar uma bagagem bacana para fazer essa migração, para amadurecer, e tudo vai do interesse do ser humano. Então a leitura, independente do tipo de gênero, ela agrega sim, ela transforma a vida sim, e inclusive nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente de política, incentive a leitura, porque a leitura, ela acaba com a ignorância, e se a gente está do jeito que a gente está hoje no Brasil, é por conta da ignorância. Então não seja ignorante de querer diminuir um gênero, de considerar uma pessoa burra pelo tipo de livro que ela lê, uma pessoa incapaz, porque ler é o começo dela, sabe? Não desestimula a pessoa que tá começando, não diminui ela, não. Porque, assim, um dia pode ser que você foi assim, pode ser que seu processo foi antes, pode ser que você é um leitor desde os 12 anos. Eu comecei a ler com 23 anos. É muito tarde? É muito tarde, mas olha como é que eu tô hoje. Então, assim, sério, não joga um balde de água fria pra galera que tá começando, não desmotiva. Para, gente, de ficar distribuindo discursos de ódio, discursos de, sabe, coisa que diminui, que segrega. Para de ficar fazendo isso gratuitamente, sabe? Ironizando, ridicularizando. Eu já escutei muita gente jogando indireta pra mim por conta desse tipo de livro. Eu já vi muita gente mandando, sabe, aquelas coisinhas pra criticar mesmo, pra diminuir. E isso é muito paia. E se você faz isso, mas fazer de boa é mimimi. Não é mimimi, cara. Isso afeta muito, tipo assim, a pessoa que ela lê autoajuda, ela precisa de ajuda mesmo. E talvez é aquele livro que vai dar impulso pra ela mudar de vida. Aconteceu comigo, eu acredito que vai acontecer com muita gente. Então, respeita o processo do outro. Assim, eu acho que a sua missão como um bom leitor, que você provavelmente se diz ser, né, porque você é um leitor raiz, é incentivar a leitura. Independente de por onde que a pessoa comece a sua leitura, que ela leia, porque essa leitura vai ser que vai fazer a diferença na vida dela, que vai fazer ela dar o próximo passo, que vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor, inclusive um eleitor melhor, um brasileiro melhor, e que vai tornar o nosso país melhor. Então, se você pode fazer alguma coisa pela humanidade, é incentivar a leitura, porque a leitura acaba com a ignorância, e a ignorância que é o fruto, né, a raiz dos problemas que a gente passa hoje em dia. Então a minha mensagem é essa, para acabar com essa segregação. Eu sei que isso vai continuar, mas eu queria pelo menos atingir o máximo de pessoas possíveis. Afinal, eu falo muito de leitura aqui no meu perfil, no canal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no YouTube também, mas eu quero conscientizá-los dessa importância. Se você começou lendo livros de autoajuda e isso faz sentido para você agora, continue. É igual atividade física, gente. A melhor atividade física é aquela que você consegue ter consistência. Então, se você se consegue manter lendo livros de autoajuda, continue nos livros de autoajuda. Se você acha que está preparado para migrar, migre, se aventure. Tem muita gente que começou lendo livros de romance, ficou de saco cheio e agora está em livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. E o que que tem? Qual a diferença? Você não pode taxar uma pessoa por esse tipo de coisa, sabe? Eu acho muito baixo, eu acho que se a pessoa se diz um leitor de verdade, ela tem que incentivar a leitura independente de qualquer coisa. Então, se ela tá fazendo o papel de falar que taxar uma pessoa como um bom leitor ou um mau leitor, ela já não entendeu nada do que é a leitura. Todos os livros que ela leu, ela não aprendeu nada. Então, essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Um excelente domingo. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acham disso, se vocês já passaram por isso, se vocês já... Enfim, de alguma maneira conseguiram enxergar essa situação dessa segregação do tipo de leitor, de gênero, essa rixa, né, digamos assim. E qual tipo de livro você gosta de ler, esse tipo de coisa. Quero trocar essa ideia com vocês. Um beijo e até a próxima.